Olá a todos que estão me escutando, quem fala aqui com vocês é Felipe Cardoso de Oliveira, sou professor estagiário, sou do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas do Instituto Federal Catarinense. Estarei trabalhando com vocês na matéria de construções rurais, no técnico em agropecuária, o assunto de agregados. Então nessa aula de agregados, veremos tudo isso daqui que está na nossa capa, aqui, ó, as britas, areia, seixos, entre outros materiais que fazem parte das construções rurais e construções civis. Então vamos lá, agregados, materiais naturais ou artificiais, materiais granulares inertes, dimensões e propriedades adequadas para o uso em construção. Então, falando dessa forma, é um pouco difícil de compreender esse termo, mas quando a gente olha essas imagens, já fica mais fácil associar. Então, são materiais granulares, são materiais que são misturados, que são granulares pequenos e que a gente utiliza na construção civil para literalmente dar uma liga, para juntar uma coisa com a outra. Então, quando a gente vê aqui, ó, na ponta da imagem, que a gente tem um tijolo, nesse tijolo a gente tem uma coisa que cola um tijolo no outro, e isso chama argamassa. Essa argamassa, ela faz a cola de um tijolo e outro. E nessa cola, ela tem uma série de propriedades que ela desempenha uma função econômica, pois o elemento de custo mais baixo por unidade de volume faz com que a gente utilize ela e ela gere economia na nossa obra. Já o concreto, ele é um valor mais caro, ele é um produto mais caro e ele é utilizado somente como estruturante. Então a gente utiliza ele nas colunas, no concreto armado, quando a gente quer fazer um contrapiso ou estruturas mais resistentes. Isso pois, os materiais que são empregados neles são diferentes. Então quando a gente faz a mistura da argamassa, a gente utiliza cimento, água, cal e areia, para a gente conseguir fazer essa liga para as paredes, essa cola entre os tijolos. Já o concreto é diferente. O concreto a gente utiliza somente cimento, brita e água. Então, pelo fato de ter somente cimento e brita junto com a água, isso encarece essa mistura. E essa mistura é utilizada mais somente para colunas e contrapisos. Então vamos lá. Agregados e sua origem. Né? Os agregados podem ser naturais ou agregados artificiais. Os agregados naturais são aqueles que a gente já encontra na natureza, da forma que a gente vai utilizar. Então aqui a gente tem pedregulhos, ou seixos, ou pedra de rio. Os três nomes estão corretos. São agregados que a gente já encontra ele na natureza dessa forma, principalmente nos rios, pelo processo de sedimentação. Ele já vai perdendo as suas pontas, eles não ficam tão pontiagudos assim como as britas, eles já são utilizados assim. Esse material ele é um material mais ideal para se utilizar na construção civil, pois ele não tem pontas e esse formato arredondado faz que ele seja um maior estruturante na construção. Entretanto, o mais usual decorrente do seu preço, a gente utiliza a brita. Nessa imagem aqui, a gente vê somente uma brita número 2, que posteriormente eu vou explicar para vocês. Mas eu quero que vocês entendam que o mais usual na hora de fazer o concreto realmente é a brita. E ele é um agregado artificial. Por que um agregado artificial, Felipe? Porque esse agregado ele sofreu a ação da mão humana. Como vocês podem ver na imagem, essa mão não está à toa. É a mão humana que fez essa brita ficar nesse formato. Não é à toa que ela está nesse formato. Então, tanto o pó de brita quanto a brita são o mesmo material, entretanto com a ação humana, seja através da indústria ou de processos manuais, ela se torna esses materiais, a gente cria esses materiais. Certo? Então vamos lá, como os agregados são classificados? Os agregados são classificados pela
posteriormente eu explico melhor isso. E os graúdos, pedregulhos ou britas, né, que são um material que passa por uma peneira de 152 milímetros e fiquem retidos em uma peneira de 4,8 milímetros. Então vamos entender melhor aqui. Vocês precisam entender que todo material menor que 4,8 e maior que 0,75 milímetros, a gente considera ele como miúdo. Todo material menor que 1,52 milímetros e maior que 4,8 milímetros, a gente considera como graúdo. Então, essa é a divisão que a norma brasileira estabelece, a classificação entre miúdos e graúdos. Ok? Então, pedregulhos e britas são graúdos e principalmente a areia, a gente considera ela como miúdo. Beleza? E como que funciona esse processo aqui, professor? Das peneiras de 4,8 a 0,75 milímetros. Eu vou mostrar um vídeo prático para vocês verem como esse processo aqui, como essas peneiras trabalham e executam essa divisão e essa classificação aqui da NBR, né? Então aqui, falando agora só sobre os agregados miúdos. Os agregados miúdos, eles são divididos, principalmente no Brasil aqui, em 3 tipos. A areia grossa, utilizada no concreto, junto com brita, normalmente sempre vem um pouco de areia grossa. A areia média, que é utilizada no emboço. Muita gente não sabe o que é emboço, mas o emboço é isso daqui, ó. A gente tem a alvenaria, que é quando a gente coloca o tijolo assentado com argamassa. Posteriormente, a gente tem um chapisco, que tem uma grande quantidade de cal aqui, que a ideia do chapisco é deixar essa parede um pouco mais rugosa para posteriormente a gente conseguir colocar um emboço e posteriormente colocar o reboco até a parede ficar lisinha como a gente conhece. Então esse é todo um processo que acontece na construção civil e também nas construções rurais para chegar no reboco. Ok? E o conhecido reboco, né? Que a gente utiliza areia fina. Essa areia fina é o que mais se vende de material de construção, né, na região, que é utilizada no reboco. Esses são os principais miúdos que a gente trabalha nas construções. Tá, professor, mas vem cá. Se a gente tem que ir em jazidas buscar areia, por que a gente não utiliza a areia da praia? Por que na construção civil a gente não utiliza a areia da praia? Então, a resposta para isso é porque na areia da praia a gente tem um cloreto de sódio, que é encontrado no mar, né? E que torna o reboco, ou no que a gente utilizasse essa areia, em uma mistura hidroscópica. O que é hidroscópica, professor? É aquela mistura que absorve água. Então, tudo que a gente não quer na nossa casa é uma casa úmida, é uma casa molhada. Então, se a gente faz uma parede hidroscópica, a gente está fazendo uma parede que suga água, que puxa mais água e absorve mais água. Esse não é o nosso interesse, né? E outra situação é a questão do concreto armado, que são os ferros da construção. Quando você passar em uma obra e você observar, vai haver diversas ferragens que serão utilizadas na sua confecção. E esses ferros, junto com cloreto de sódio, eles aumentam a corrosão desses ferros. Então, é uma combinação não possível que é entre a maresia, né, do mar e da areia presente com o cloreto de sódio. Por isso, não utilizamos a areia da praia. Temos que buscar esses recursos de miúdos das areias em outros lugares. Agora falando sobre os agregados graúdos, né? Tem uma classificação também. A classificação dos graúdos é a classificação de britas que vamos falar hoje. Então, como que a gente faz essa classificação das britas? As britas são classificadas em números. Tem o número 0, 1, 2, 3, 4 e a pedra de mão. Então, vamos lá. A brita número 0, ela é do 4,8 a 9,5 milímetros. Então, pensa uma peneira. Tudo que essa peneira vai chacoalhando, né, e vai separando de 4,8 a 9,5 milímetros
é considerado uma brita zero. Se você vê aqui na imagem embaixo, aqui inferior, você vê que é só o restinho das britas aqui, britas bem pequenas, principalmente utilizadas no concreto, tá? Essa brita aqui. É o brita número 1, de 9,5 até 19 milímetros, que já é essa brita 1 aqui, um pouquinho maior. A brita número 2, 19 a 25 milímetros, é uma brita consideravelmente grande, uma pedra grande já. E a brita número 3, de 25 a 38 milímetros, é uma brita maior ainda, já é uma pedra, né, bem grande. Aí tem a brita número 4, 38 a 76 milímetros, e a pedra de mão, que é considerada qualquer pedra maior que 76 milímetros. Beleza? Então agora a gente já sabe que tem as suas classificações. Quando eu falar assim, brita número 0, eu estou falando daquelas britas do resto da peneira, das menores britas possíveis, né? Ok? Então aqui tem um vídeo que eu vou mostrar para vocês de como funciona essa peneira. Como que funciona esse processo de separação do britado que a gente fala, né? Do material mesmo que é retirado das jazidas ou do processamento humano. Olha lá. Uma escavadeira pega o material, joga em cima de uma peneira, essa peneira começa a britar, ou a vibrar, né? E vai fazendo a separação desse material. E aí você está vendo ali ó, que tem uma aranha, né? Diversas áreas, e essas esteiras já vai jogando em cada área ali para fazer um morro de britas diferentes, né? Cada um com uma brita de uma numeração diferente. Já pegar outro vídeo aqui para ser um pouco mais rápido. Mostrar para vocês este outro aqui que funciona mais ou menos o mesmo esquema, porém o volume é muito maior. Então vem uma esteira lá de baixo com a brita escorre e cai nessa montanha. Observem o tamanho dessa montanha. Observem a capacidade de produção dessa indústria. Olha o tamanho, a quantidade de brita que está sendo produzida. Então é assim que funciona. As peneiras estão ali no centro, elas vão chacoalhando, vibrando esse material, e aí conforme vai passando pelas peneiras, vai selecionando e classificando quem é brita 0, quem é brita 1, quem é brita 2, quem é brita 3 e assim por diante. Ok? Então aí você já consegue ter uma noção do que é areia, do que é brita, do que é o pedregulho, que é aquela seixo, né, aquela pedra de rio que a gente falou. Então, recapitulando, a gente consegue ver que a argamassa é muito mais que uma massa só. A gente está falando aqui que a gente tem vários elementos constituintes aqui dentro, vários agregados, várias classificações, vários processos empregados neste material aqui, inclusive o concreto também. Né? O concreto aqui que tem a brita, que tem toda a sua classificação também. Então, quando você passar na frente de uma obra, que você vê lá o seu Zé, o pedreiro, né? O profissional civil trabalhando, você vê ele assentando tijolos, você vai ver que tem um material ali com diversos agregados, miúdos ou graúdos, que fazem parte da construção civil, não somente o tijolo. Inclusive aqui no canto, ó, que a gente tem as ferragens, aqui na frente também as ferragens, a gente tem um concreto, esse concreto aqui que tem brita, cimento, água, e diversos empregos aqui dentro na questão de resistência dessa obra, né? Então a gente termina a aula por aqui, né, falando só um geral sobre agregados, para vocês entenderem um pouco sobre esses elementos pertencentes às construções rurais e civis.